Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações no capitalismo, sobre a formação dos oligopólios, sobre o crescimento populacional, a crise capitalista de 1873 e seus efeitos, sobre a grande imigração europeia de 1800 a 1930 em milhões. Vamos lá, durante a primeira revolução, a iniciativa individual tinha um papel decisivo na fundação e na expansão de empreendimentos comerciais ou industriais. Fábricas de tecidos ou de calçados, por demandar menos investimentos de capitais, podiam ser instaladas e crescer com recursos do próprio empresário. Na segunda revolução industrial, isso deixou de ser a norma. Em razão da complexidade e do alto custo das novas atividades econômicas, como as desenvolvidas em usinas hidrelétricas e em companhias petrolíferas, era necessário grande aporte de capitais, que dificilmente podia ser obtido com recursos individuais. A dificuldade de sustentar os novos investimentos com capital particular criou um cenário privilegiado para a atuação dos bancos e das instituições financeiras que passaram a investir na indústria, no comércio, na agricultura e na mineração e a controlar essas atividades por meio de empréstimos. Muitos bancos passaram a participar dos negócios das empresas como acionistas. Formava-se assim um capitalismo financeiro, a terceira fase de desenvolvimento do sistema capitalista, comercial primeiro, depois industrial e agora o financeiro, resultando da fusão do capital bancário das instituições financeiras com o gerado dos demais setores da economia. As crescentes inovações tecnológicas do período e a necessidade de ampliar a produção e conquistar novos mercados impuseram dificuldades para a atuação de pequenos e médios empresários. Muitas empresas sem capital suficiente para enfrentar a concorrência ou as crises econômicas do final do século XIX associavam-se, formando oligopólios, pequenos grupos de empresas poderosas que controlavam determinado ramo da produção. O primeiro modelo de associação empresarial foi o Trust, formado pela fusão de várias empresas do mesmo setor interessadas em controlar preços, produção e mercado. Muitas empresas ainda estabeleciam acordos para controlar preços e combater os concorrentes. Esse modelo de associação era o cartel. Criou-se também a holding, tipo de organização econômica que detém o controle acionário de um grupo de empresas subsidiárias do mesmo ramo e de ramos diferentes. A formação dos oligopólios resultou numa grande concentração de capital, pois um número reduzido de empresas controlava os principais setores da economia, como o automobilístico, da mineração e o ferroviário, podendo reduzir custos na fabricação dos produtos por meio dos chamados ganhos de escala e editar ao mercado o preço de determinadas mercadorias. Então, as empresas familiares continuaram existindo após o advento do capitalismo financeiro, mas o capital concentrou-se nas mãos das chamadas sociedades anônimas e de pouquíssimas famílias. E até hoje continua esse processo de concentração. O Thomas Piketty, na sua obra O Capital no século XXI, e agora O Capital e a Ideologia, que é a próxima que ele vai lançar, ele fala sobre isso, como o 1% está concentrando cada vez mais riqueza. Não que aquela lógica do jogo de soma zero dizia, que enquanto o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Não. O pobre tem melhorado suas condições de vida à medida que o tempo passa. Desde a Revolução Industrial até hoje, as condições de vida da população mundial só têm melhorado. Mas a conta-gotas, muito sensivelmente, enquanto exponencialmente aumenta a riqueza desses grupos, dessas sociedades anônimas e de algumas famílias. Então, a charge do século XIX criticando a influência dos trustes sobre os políticos norte-americanos. Então, o avanço da industrialização impulsionou o crescimento populacional nas grandes cidades. Até 1850, Londres, Paris e Constantinopla eram as únicas cidades europeias com mais de 500 mil habitantes. Em 1900, pelo menos 9 cidades europeias abrigavam mais de 1 milhão de habitantes, entre elas Londres e Manchester, na Grã-Bretanha, Paris, na França, São Petersburgo e Moscou, na Rússia e Berlim, na Alemanha. Uma das principais causas do crescimento das cidades foi o êxodo rural. Nos campos, as dificuldades econômicas e a crescente mecanização reduziram a quantidade de braços necessários à lavoura, forçando os camponeses a migrar para as cidades. Ao mesmo tempo, as inovações técnicas na agricultura aumentaram a produção e baratearam o preço dos alimentos. O crescimento populacional também pode ser atribuído ao desenvolvimento da medicina e da indústria farmacêutica, que tornou possível o combate de doenças anteriormente fatais, como o tifo e a tuberculose. Nessa área merece destaque o aperfeiçoamento das vacinas no final do século XIX e a descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico, em 1928. A economia capitalista é constituída por ciclos econômicos nos quais, muitas vezes, um período de expansão é seguido por um de retração. Nos primeiros casos, a retração pode tornar uma depressão, levando ao declínio da atividade econômica por determinado tempo. O aumento acelerado da produção, impulsionado pelos avanços técnicos, gerou uma grande depressão que se estendeu de 1873 a 1896. Essa desaceleração econômica caracterizou-se pela queda generalizada dos preços dos lucros e pela falência de muitas empresas.
A principal marca dessa crise econômica foi a superprodução de mercadorias, ou seja, o sistema entrou em colapso devido à abundância de produtos e não em razão da sua falta. A gente diz que a planificação econômica socialista é problemática porque ela não consegue aferir, né, as necessidades do mercado, mas o capitalismo com frequência ele erra também e entra essas crises de superprodução ou crises aí por conta de demanda, né? E eles não conseguem atender as demandas ou superam as demandas com a expectativa que não venha a se cumprir no curto, médio ou longo prazo. Uma das medidas adotadas pelas empresas para combater os efeitos da crise econômica foi criar mecanismos de associação com outras empresas do mesmo ramo para fixar preços e dividir o mercado. Governos de alguns países, como a Itália e a Alemanha, recorreram a medidas protecionistas para preservar a produção nacional. E aí entra a intervenção do Estado, corroborando, fazendo com que a crise se estenda ou o livre mercado seja tolhido. Então, a concorrência que marcou a primeira Revolução Industrial dava lugar aos oligopólios e ao protecionismo alfandegário. Outra medida adotada pelos países industrializados foi sair em busca de novos mercados, em geral na África e na Ásia, onde pudessem vender seus produtos e aplicar os capitais excedentes na Europa. Em 1885, o ministro francês Jules Ferry chegou a afirmar: o que falta às nossas indústrias, o que lhes falta cada vez mais são mercados para poder absorver aquilo que nós produzimos, né? Além de mercados consumidores, as potências industriais europeias aumentaram a procura por matérias-primas cada vez mais baratas, né? E mão de obra também cada vez mais barata, acirrando a disputa por produtos provenientes da América Latina, da África e da Ásia. Com o aumento da população europeia, foram necessárias novas terras para absorver a mão de obra excedente, o que gerou um maior movimento migratório da história. Entre 1815 e 1915, cerca de 35 milhões de pessoas deixaram a Europa para tentar uma nova vida em outros continentes, principalmente na América. As tensões sociais se intensificavam. Nos campos, as dificuldades ocasionadas pela crise econômica e a crescente mecanização reduziam os braços necessários à lavoura, gerando tensões sociais. No meio urbano, as pressões da classe operária, cada dia mais numerosa e organizada, levavam os governos europeus a ver a exploração colonial como uma saída para afastar a ameaça de uma revolução social. A respeito dos conflitos sociais agravados com a Segunda Revolução Industrial, Cecil Rhodes, explorador britânico da região do Cabo, na África do Sul, afirmou em 1895: ontem estive em East End, Londrina, no bairro operário, e assisti a uma assembleia de desempregados. Ao ouvir discursos exaltados cuja nota dominante era pão, pão, e ao refletir de regresso a casa sobre o que tinha ouvido, convenci-me mais do que nunca da importância do imperialismo. A ideia que acalento representa a solução do problema social. Para salvar os 40 milhões de habitantes do Reino Unido de uma mortífera guerra civil, nós, os políticos coloniais, devemos apoderar-nos de novos territórios. Para eles enviaremos o excedente de população e neles encontraremos novos mercados para os produtos das nossas fábricas e das nossas minas. Isso torna o imperialismo a etapa superior do capitalismo da obra do Vladimir Lenin, né? Cecil Rhodes. Então, a grande imigração europeia entre 1800 e 1930 em milhões. Né? Para os Estados Unidos foram quase 35 milhões de pessoas. Na Argentina, quase 5 milhões. No Brasil, pouco menos de 5 milhões. Na Austrália, 3 milhões, mais ou menos. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer aos nossos inscritos, já são mais de 300. Agradecer também aqueles que volta e meia passam aqui pelo canal. E também aqueles que compartilham nosso vídeo, os nossos vídeos e o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, até a próxima.